Pode ir? Oi, gente. Bom dia. Como é que vocês estão? Sobrevivendo, cansado, ansioso. Normal. Xoxi capenga. Normal. Muito bem. Gente, bom dia, né? Que bom que vocês estão aqui no domingo de manhã. Poderíamos estar na praia, né? Caranguejo e tal. Mas vocês têm um objetivo. Faltam 3 semaninhas. Vai dar tudo certo. Tranquilidade. E continuar nesse ritmo. Questões. Tá chegando reta final. Vocês já tiveram aquele aulão de ética, né? Foi massa? Foi. Pronto. Dá o gás em ética. São 8 questões. É muita coisa, né? Assim, é importante garantir ética. Então, tranquilidade, continuem fazendo questões, lendo os comentários. Vocês vão ver. Eu acho que vocês já devem ter percebido aí, vindo fazendo as questões, né? Que muita coisa se repete. A FGV, ela tem um padrão, né? Então, assim, você... Vale, eu acho que eu já fiz essa questão. Se não fizesse, é muito parecida, né? O segredo da primeira fase é questão. Você vai absorvendo, lembrando do conteúdo, fazendo questão. Tá? Então, assim, hoje, nesse curso, quem é que estava no regular? No curso regular? A maioria, né? Aí vocês tiveram aula com a Nathalie, só a última aula que foi comigo, porque eu substituí, né? Essas questões aqui, não fui eu que separei, acho que já foi o Alexandre, a equipe dele que separou. São 15 questões que nós vamos fazer hoje. E tem vários assuntos. Tem a organização da administração pública, tem licitações, tem intervenção do Estado na propriedade, tem agentes públicos, certo? Eles pegaram mais ou menos um pouco de cada um, a gente vai lendo e vai fazendo juntos, beleza? Qualquer coisa vocês vão perguntando. Vocês querem na ordem ou querem começar por algum assunto específico? Na ordem, né? Então, bora lá. Da última aula que eu dei no lugar da Nathalie, que foi intervenção do Estado na propriedade e licitação. Eu deixei o gabarito para passar para vocês. Todo mundo pegou? No regular. Que eu mandei acho que eu mandei pro JP e mandei para Carol. Ah, não sei. Porque eu não sei se tem. Pois eu passo para vocês no final da aula, tá? Bora lá. Simbora. Primeira questão. A Faculdade de Direito XYZ, Faculdade X, em parceria com a administração pública direta e indireta, vocês lembram quem é a administração pública direta e quem é a administração pública indireta? Vocês lembram? Quem é a administração pública direta? União, Estados, município e DF. Isso é a administração pública direta, ok? O que é a administração pública indireta? São as entidades, autarquias, fundações, sociedade de economia mista e empresas públicas. Beleza? Vocês querem que eu anote? Não, vocês já sabem, né? É para vocês saberem. Então, bora lá. O que a questão está dizendo? Que a Faculdade de Direito X, em parceria com a administração pública direta e indireta do Estado Alfa, convidou representantes de uma sociedade de economia mista, de uma fundação estatal de direito público, além de integrantes da Secretaria do Meio Ambiente, órgão público, para ministrarem palestras no início do ano letivo. Então, bora lá. Eu estou falando na questão de uma sociedade de economia mista. O que mais? Uma fundação. E ele ainda diz que é uma fundação pública, né? De direito público. Uma fundação estatal de direito público. E o que mais? Secretaria do Meio Ambiente, que é um órgão. Bora lá. Revisão aqui dos conceitos básicos. Já falei, administração pública direta, União, Estados, município, DF, beleza? Administração indireta,
Autarquias, fundações. Fundações, vocês lembram que nós temos de direito público e de direito privado? De direito público, aqui um exemplo. E de direito privado, Fundação Edson Queiroz. É uma fundação de direito privado. Os professores lá da Fundação Edson Queiroz, lá da Unifol, eles são servidores públicos, são concursados, tem natureza jurídica de direito privado, é uma empresa, né? É uma fundação de direito privado, mas também existem as fundações públicas. Estou pensando aqui se é a UFC ou a US. Não, eu acho que não é fundação, acho que é autarquia. É, uma das duas. Mas tem uma universidade que eu acho que é uma fundação de direito público. Mas, enfim. E a Secretaria do Meio Ambiente? Gente, onde estão os órgãos? Onde estão os órgãos? Os órgãos, eles sempre são derivados da administração pública direta, certo? Por exemplo, a União. Quais são os órgãos da União? Os ministérios. Ministério da Defesa, Ministério da Cultura, Ministério da Saúde, Ministério do Esporte. Não é assim? São as pastas do governo federal. Beleza? No âmbito estadual, eu tenho só o governador? Eu tenho só o Elmano? Não, só o Elmano não daria conta. Também existem os órgãos vinculados ao governo do estado. Quais são? Secretaria da Fazenda, Secretaria de Educação, Secretaria de Cultura, Secretaria de Meio Ambiente, certo? São órgãos. Órgão tem personalidade jurídica própria? Não. É órgão. É órgão. Órgão tem personalidade jurídica própria? Não. Quando vocês vão ajuizar uma ação, vocês estão precisando de um medicamento, ou então um cliente de vocês, quando vocês estiverem advogando, está precisando de um medicamento. O medicamento é de alto custo. A saúde, ela é um direito social, né? Dever do Estado, direito de todos, né? Então, a responsabilidade é solidária na saúde entre os entes. União, estados, municípios, DF, todo mundo tem responsabilidade solidária em relação ao direito à saúde. O medicamento é de alto custo, eu não tenho como pagar. Eu vou ajuizar uma ação contra quem? É contra a Secretaria de Saúde do Estado? Não, é contra o Estado do Ceará. Ou, se eu quiser botar o município de Fortaleza ou a União, melhor que coloque todo mundo na leva, né? Tem que analisar o caso concreto para saber como é que o processo vai andar mais rápido. Mas eu posso colocar todos os entes no polo, porque a obrigação é solidária, né? Então, eu vou entrar contra quem? Contra o ente. Porque os entes têm personalidade jurídica própria. A União tem personalidade jurídica própria. Os estados, os municípios, os órgãos, não. E quem é que vai fazer a defesa do Estado? Procuradoria do Estado. PGE. Se fosse contra o município de Fortaleza, PGM. Procuradoria Geral do Município. Se eu colocar no polo a União também, AGU. Ok? A AGU faz a defesa da União. Beleza? Então, vamos lá. Temos aqui uma parceria, né? Chamaram para ministrar palestras numa faculdade representantes de uma sociedade de economia mista. Sociedade de economia mista é uma estatal. Lembram? Quais são as estatais? Sociedade de economia mista e empresa pública. Ambas são entidades, assim como as autarquias e as fundações. E qual é a característica principal da sociedade de economia mista e da empresa pública? Elas têm natureza jurídica de direito privado. Tainan, e você está me dizendo que o Banco do Brasil, a Petrobras, o Banco do Nordeste, Caixa Econômica, quem trabalha lá tem carteira assinada? Sim. O regime é CLE. Eles são servidores públicos? Não, eles são empregados públicos. Beleza? Então, bora lá. Temos aqui a administração pública indireta, não é isso? Porque é uma entidade. Aqui, indireta também, porque também é uma entidade. E aqui, administração pública direta ou indireta? Direta, porque a Secretaria do Meio Ambiente ela está relacionada a quem? Ao Estado, né?
que faz parte da administração pública direta. Então, bora lá. Nesse cenário, considerando o entendimento doutrinário e jurisprudencial dominantes, é correto afirmar que a sociedade de economia mista, a Fundação Estatal de Direito Público e a Secretaria do Meio Ambiente são manifestações, respectivamente, das seguintes técnicas de organização administrativa. Vocês vão ver que nos itens ele fala em desconcentração e descentralização. Não sei como a Nathalie abordou esse tema para vocês, mas vocês nunca mais vão esquecer o bizu. Presta atenção. Presta atenção. Descentralização que foi? Tá errado? Acontece, vez por outra. Descentralização, desconcentração. Presta atenção. Descentralização, vocês vão marcar esse CE. E desconcentração, vocês vão marcar esse CO. O que é o CE, Tainã? Cria entidades. Descentralização é o ato de criar entidades. E quais são as entidades? Fundações, autarquias, sociedade de economia mista e empresa pública. As entidades estão na administração pública indireta, não é isso? E desconcentração cria o quê? Órgãos. Ok? Se vocês esqueceram isso aqui, viu? Cria entidades, cria órgãos. Onde é que se cria órgãos? Na administração pública direta. Porque eu só tenho órgãos relacionados à União, aos estados, aos municípios e ao DF, ok? Isso é desconcentração. Descentralização é quando eu crio entidades. Quando eu crio uma fundação, eu estou descentralizando. Quando eu crio um órgão, eu estou desconcentrando, ok? É a forma que a administração tem de se organizar. Ela precisa descentralizar e desconcentrar para poder gerir a máquina estatal, ok? Então, vamos lá. Ele está falando aqui, respectivamente, né? Então, vamos lá. Sociedade e economia mista é o quê? É entidade ou é órgão? Entidade está na administração pública indireta. Indireta. Se é entidade, o fenômeno de criar uma sociedade de economia mista é o quê? Então, eu já corto A, eu já corto B. Tá muito fácil. Facílimo. D. Vamos continuar. Depois da sociedade de economia mista, eu tenho a fundação. Fundação é o quê? Tanto a Fundação de Direito Público como a Fundação de Direito Privado também são entidades, também estão na administração pública indireta. Gente, não tem como errar. Você pode até... eu não lembro quem está na indireta. Mas quem está na direta? Os entes federativos com os seus órgãos. Autarquia, fundação, sociedade de economia, empresa pública. É indireto, ok? É indireto. Então, bora lá. Aqui, eu também tenho uma entidade, não é isso? Então... também é descentralização. Descentralização, descentralização e desconcentração, porque o último órgão é a Secretaria do Meio Ambiente, que é um órgão vinculado ao Estado. Ele fala Estado alfa, algo do tipo. Estado alfa. Então, quais são os fenômenos? Descentralização, descentralização e desconcentração. Beleza? Tranquilo? Gente, é porque eles vão usar, se for tratar esse tema, eles vão usar essas denominações que é para saber se a galera sabe mesmo. Às vezes vocês sabem o que é indireta, direta, mas vocês não sabem esses conceitos. Então, eles vão usar os conceitos justamente para ver se vocês
sabem mesmo. Beleza? Alguma dúvida? Oi. Diga lá. Entidades. Entidades. Onde estão as entidades? Administração pública indireta. O que são entidades? Autarquias, fundações, sociedade de economia mista, empresa pública. São entidades. E todas as entidades, elas estão na administração pública indireta. Beleza? Tranquilo? Tá, tranquilo. Que aí eu vejo se alguém tá perguntando aqui alguma coisa também no online. Vamos lá. Gente, segunda questão, bora lá. No que diz respeito, preste atenção. No que diz respeito aos estados... Morrendo de sede, não trouxe minha garrafa de água. Tem nem garrafinha por aqui, né? Para comprar. No que diz respeito aos estatutos do consórcio público e as normas previstas no decreto 60.017 de 2007, que regulamenta a lei 11.107 de 2005, assinale a alternativa incorreta. Eu não. Tem JP copo por aí? E não, né? Eu esqueci minha garrafa. Com sede. Vai dar certo. Obrigada. Bora lá. Gente, preste atenção. Segunda questão está tratando sobre o quê? Consórcios públicos. Ele traz aqui o decreto que regulamenta a lei. Tanto o decreto como a lei tratam sobre consórcios públicos. O que são consórcios públicos? Não sei se a Nathalie deu isso na primeira aula. Não sei se deu tempo. Deu? Então, bora lá. Só revisando, tá? Gente, o que é um consórcio? Vocês sabem? Vocês sabem. Talvez vocês não estejam associando, mas vocês sabem. Vamos lá. Existe consórcio público e existe consórcio privado, certo? Consórcio é quando empresas... Um consórcio privado. Quando empresas se consorciam, se unem, criando uma nova pessoa jurídica ali, né? Um novo CNPJ, a união de empresas cria uma nova pessoa jurídica para um determinado objetivo. Isso é um consórcio privado. Consórcio é um consórcio, certo? Metrô de Fortaleza. Quem ganhou a licitação, quando existem licitações para prestação de serviços, ou obras, ou bens, muitas licitações permitem a participação de consórcios. Esses consórcios são os consórcios de empresas. Por exemplo, no metrô de Fortaleza, quem ganhou a licitação foi um consórcio de empresas. O nome do consórcio é FTS, formado por duas empresas, Ferreira Guedes e Sarci. São duas empresas, acho que uma delas é portuguesa ou é espanhola, algo do tipo, ainda é estrangeira. Então, por que duas empresas se consorciaram para fazer determinada coisa? Vocês acham que uma obra, um serviço de engenharia da dimensão de um metrô, tem condições de uma empresa fazer tudo? Não. Uma empresa vai tunelar, a outra vai concretar, a outra vai fazer instalação elétrica. Isso é um consórcio privado. Existem divisões de competências com objetivo em comum, certo? Consórcio de direito privado, certo? Muitas empresas se consorciam para ganhar uma licitação que elas não conseguiriam ganhar sozinhas, porque elas não conseguem prestar o objetivo daquele serviço sozinhas. E o que seria o consórcio público? Que seria? Quem vai se consorciar são os entes federativos. Município com município, município com estado, município com estado e união. Os entes vão se consorciar. Consórcio Nordeste. Vocês já viram aquelas policlínicas no interior? Normalmente, por que são consórcios de saúde? Por que as policlínicas são consórcios? Eu pego aqui municípios próximos, por exemplo, Sobral, o que mais? O que é perto de Sobral?
Pronto, é uma região. Eu não tenho lá um grande hospital. Eu preciso fazer, por exemplo, tá? Eu nem sei se tem. Eu preciso fazer exames mais complexos, certo? Naquela região. Então, os municípios que são próximos vão se consorciar, vão fazer um protocolo de intenções, vão se consorciar, vai ter um novo CNPJ e o consórcio vai ser criado. Todo consórcio vai ter ali o seu estatuto, seu contrato social, é como se fosse uma empresa. Eu estou criando um ente novo, todo novo. E esse consórcio, essa pessoa jurídica, ela vai compor a administração indireta de todos os municípios, ou de todos os entes que estão participando. Se a União tiver, o Estado tiver e o município tiver, na administração indireta de todos os entes consorciados, está ali aquela pessoa que é o consórcio. Eu crio... Oi? Indireta. Eu crio esse consórcio com um objetivo em comum. Por exemplo, na policlínica, 5 municípios aqui, Granja, Camusim, Sobral, Tianguá, nananana, criar uma policlínica para que a gente possa, né, esses municípios possam ter uma policlínica com uma abrangência maior de atendimento a todos os cidadãos desses municípios. E o que a gente vai fazer? Qual o objetivo? Promover a saúde. Prestar serviços de saúde, exames mais complexos. Por exemplo, isso vai estar lá no protocolo de intenções. Esse contrato que é celebrado entre os entes consorciados, ele é chamado de quê? Contrato de rateio. Por que rateio? Porque é rateada a responsabilidade. Camusim vai dar os médicos. Sobral vai construir, vai fazer o prédio. Tianguá vai dar os enfermeiros, vai dar as máquinas. Tudo é dividido. Existe consórcio de segurança pública, existe consórcio de saúde, existe consórcio de proteção do meio ambiente, de promoção à cultura, lazer, tudo. Ok? Essa é a ideia, basicamente, de um consórcio público. Quais são as leis, Tainã, para eu entender sobre isso? Que regem? São justamente as que ele está citando na questão. Decreto 6.017 de 2007 e a Lei 11.107 de 2005. Um veio primeiro e o outro veio regulamentar. Primeiro a lei, depois veio um decreto para regulamentar o que estava ali na lei. A questão está falando de alternativa incorreta. Dificilmente a FGV pede a incorreta, normalmente ela pede a correta, tá? Mas pode acontecer, então prestem atenção nos detalhes. Vamos lá. Nesse caso, especificamente, a gente vai ter que abrir a lei. Vocês pegam aí no celular, abram aí o decreto. É porque é muita coisa para ver. Normalmente, na primeira aula de organização da administração, eu tento dar pelo menos o básico de consórcio, mas nem sempre dá tempo. Bora lá. Abram aí. Artigo 8º do decreto. Quem pode ler para mim? Decreto 6.017. Pronto, eu estou falando que esse consórcio, ele tem um contrato constitutivo lá com as regras, né? Inclusive, quando eu celebro o protocolo de intenções, que é algo que vem antes da celebração do consórcio em si, tudo está especificado lá. Antes de ir para o contrato de rateio, eu tenho o nome do consórcio. O consórcio é Saúde Mais, por exemplo, certo? O consórcio é Policlínica do Centro-Norte. Não, como é? Região Norte, né? Eu vou determinar ali o nome, a sede do consórcio, o objetivo, a contrapartida de cada um dos entes, ok? Então, de novo, como é teu nome? Carol. A legislação está dizendo que no contrato constitutivo, no contrato constitutivo, eu vou ter todas as regras ali do
consórcio, beleza? Parágrafo primeiro. Oi, alguém falou? Não? Parágrafo primeiro, vai, continua. Ok? Se assemelha, gente, a algo lá do direito privado. Quando eu crio um consórcio. Então, esse estatuto será aprovado pela Assembleia Geral do consórcio, ok? Parágrafo 2º. Os estatutos poderão dispor sobre o exercício do poder disciplinar e regulamentar as atribuições administrativas e hierarquia, avaliação de eficiência, lotação, jornada de trabalho e denominação dos cargos. Vocês prestaram atenção? O que eu falei no começo? Quando se cria um consórcio público, esse consórcio público ele vai integrar a administração indireta de todos os entes consorciados. Então, a respeito dos empregados desse consórcio, porque pode ser que os entes consorciados falam assim, eu vou mandar 5 servidores meus, eu vou mandar 3, eu vou mandar 2, eu vou contratar, eu vou fazer uma seleção para empregados serem só do consórcio. O consórcio FTS fez o pessoal dizer que é um concurso, mas não é um concurso. Porque quem está fazendo não é a administração pública direta, é um consórcio. Então, é uma seleção, um processo seletivo, ok? Eles vão ser o quê? Carteirazinha assinada, ok? O parágrafo 2º, né? O parágrafo 2º está justamente falando que, em relação aos empregados públicos do consórcio, eles são o quê? Empregados públicos, né? Carteirazinha assinada. Os estatutos poderão dispor sobre tudo que envolver eles. Poder disciplinar, regulamentar as atribuições administrativas, a hierarquia, a avaliação de eficiência, lotação, jornada de trabalho e denominação de cargos. Beleza? É mais ou menos como o consórcio vai se organizar. Parágrafo 3º. Carol. Então, como é que começa a produzir efeito? Quando eu dou publicidade. Ele está falando aqui em diário oficial? Não. Está falando em imprensa oficial. Pode ser no Jornal O Povo, pode ser no Diário do Nordeste, não precisa ser no Diário Oficial da União, não precisa ser no Diário Oficial do Estado, nem no Diário Oficial do município. Está falando só em publicidade, né, de grande, né, circulação. A imprensa oficial e não publicação oficial, né? Bora lá. E parágrafo 4º. A publicação do local em si, da rede mundial de computadores, internet, e que se poderá obter seu registro integral. Então, além de ter que publicar, de dar publicidade à criação desse consórcio na imprensa oficial, eu posso ainda publicar de forma resumida. Eu vou publicar todo o estatuto, todas as normas do consórcio, vocês acham? Não, eu posso publicar de forma resumida. O estado, ou os 5 municípios lá, o Tianguá, o Camusim, Sobral, não sei o quê, se uniram, criaram o consórcio da Policlínica de Saúde, que vai se localizar na cidade de Sobral, para promover os serviços de saúde, realizando exames de alta complexidade, com sede em local tal, com os entes tal. Isso é o resumo do que vai estar ali no estatuto. Mas eu tenho que disponibilizar um local para que quem quiser ver, vá lá e veja todo o estatuto do consórcio. Beleza? Ficou claro? Então, bora lá para os itens. No que diz... Oi. É o 8º do decreto, tá? O 8º e os parágrafos. No que diz respeito, de novo, aos estatutos do consórcio público, as normas previstas no decreto e na lei assinale a incorreta. Então, bora lá. Os estatutos produzirão seus efeitos mediante publicação no Diário Oficial da União. Acabamos de ler o artigo. Precisa ser apenas
né, jornal de grande circulação na imprensa oficial, não necessariamente no diário oficial. Beleza? Então, está verdadeiro ou falso? Falso. O B, os estatutos serão aprovados em Assembleia Geral? Ok. C, a publicação dos estatutos poderá se dar de forma resumida? D, com relação aos empregados públicos do consórcio público, os estatutos poderão dispor sobre jornada de trabalho deles? Então, já que eu quero a incorreta, qual é a minha opção? Pronto. Entenderam? Bora lá. Terceira questão. É de consórcio também. Segundo as regras previstas na Lei 11.107 de 2005, que dispõe sobre as normas gerais de contratação de consórcios públicos e dá outras providências, assinale de novo a incorreta. Vamos lá. Ainda estão aí com a lei aberta, Carol? Não. Volta. Artigo 9, nono, né? No caso. Mesmo, não, da lei aqui no caso. Ele está falando da lei, né? Mas eu acho que está no decreto. Olha o artigo 9 do decreto. Nono. Não, é da lei mesmo. Ele está falando de contratação. É, da lei, 11.107. Artigo 9º. É porque a lei veio e depois veio o decreto para complementar, regulamentar. Depois era para ter deixado aberto aqui também, mas eu vou acompanhando aqui no celular. Artigo 9º. Vamos lá. Eu vou lendo aqui, vocês vão acompanhando aí depois. A execução das receitas e despesas do consórcio público deverá obedecer às normas de direito financeiro aplicáveis às entidades públicas. Ok? Artigo 9º. Artigo 11. A retirada do ente da federação do consórcio público, quando algum ente que está consorciado vai se retirar do consórcio, o que acontece? Isso dependerá de ato formal de seu representante na Assembleia Geral. É quase que uma empresa, gente. Tem um estatuto, tem a Assembleia Geral. Isso é bem característico das empresas, né? De direito privado. Na forma previamente disciplinada por lei. Vocês estão me acompanhando? Beleza. Artigo 12. A extinção de contrato de consórcio público dependerá de instrumento aprovado pela Assembleia Geral, ratificado mediante lei por todos os entes consorciados. Se o consórcio for, né, se decidirem por ser extinto esse consórcio, o que vai acontecer? Todos vão ter que decidir isso em Assembleia Geral. Artigo 14. A União poderá celebrar convênios com os consórcios públicos, com o objetivo de viabilizar a descentralização e a prestação de políticas públicas em escalas adequadas. Ok? Panorama geral. Vamos para os itens. Letra A. A execução das receitas e despesas do consórcio público deverá obedecer às normas de direito financeiros aplicáveis às entidades públicas? Sim, a gente leu o artigo, né? Então, está correta, né? Ele está pedindo qual? A incorreta. Pula para B. A extinção do contrato de consórcio público dependerá de instrumento aprovado pela Assembleia Geral, ratificado mediante lei por todos os entes consorciados. C. A retirada do ente da federação do consórcio público dependerá de ato formal de seu representante
na Assembleia Geral, na forma disciplinada no protocolo de intenções? Não. Não. Lá no artigo dizia o quê? Vamos voltar. Estamos falando de quê? Da retirada de um ente do consórcio. Vamos lá, voltar. Artigo 11. A retirada do ente da federação do consórcio público dependerá de ato formal de seu representante na Assembleia Geral. Ok. Na forma previamente disciplinada por lei, não do protocolo de intenções. Ok? Beleza. Achamos aí a nossa opção incorreta, né? Letra C. Vamos ver a D. A União poderá celebrar convênios com os consórcios públicos? Sim. Com o objetivo de viabilizar a descentralização e a prestação de políticas públicas em escalas adequadas. É exatamente o texto da lei. Beleza? Então, a opção incorreta, letra C de casa. Beleza? Vamos aí para a quarta questão. No âmbito da administração pública, a distribuição de competências para uma pessoa jurídica ou física distinta, proporcionando a repartição externa de competências, é chamado de quê? O quê? Descentralização. Vocês entenderam essa questão? Tá, não, mas por que descentralização e não desconcentração? Quem falou? É isso mesmo. A desconcentração, ela é interna. O ente está criando seu órgão ali. Gente, imagina, eu, Tainã, sou o governo do estado do Ceará. Quem são meus órgãos? É o pulmão, é o coração, é o rim, né? Os meus órgãos é a Secretaria de Saúde, é a Secretaria de Finanças, é a Secretaria do Meio Ambiente. São os meus órgãos. Se eu tiro o coração doente, o coração bate fora do doente, ele vai bater? Não, é esse o conceito, é parecido de órgão. Eles precisam estar aqui vinculados ao ente, ao Estado, ou à União, ou ao município. Por isso que eles não têm personalidade jurídica própria. Ah, tá, não, mas eles têm CNPJ. Ô, Vanta, ele tem CNPJ, gente, porque ele precisa ter ali um nome, um CNPJ, um endereço. Pra quê? Não tem receita? Eu tenho o Tesouro do Estado. Eu tenho um tesouro para a saúde, eu tenho um cofre para a educação, eu tenho um cofre para tributação, para lazer, ok? Então, como é que eu vou fazer essa divisão? Pelo menos o órgão vai ter uma conta bancária, ele vai ter o CNPJ, ele vai ter um endereço, ele vai ter toda a organizaçãozinha lá dele. Ele só não vai ter personalidade jurídica própria. Até porque se alguém entrar contra a secretaria, vai chegar a PGE e dizer, ó, não é a secretaria não, é o Estado, criatura, te alui. Ok, beleza. Tem que ver se houve uma transformação ou não, mas normalmente, né, a regra não é essa, que a autarquia não é um órgão, não. Por exemplo, uma autarquia municipal aqui, a AMC, é a Autarquia de Trânsito e Cidadania, ela pertence ao município de Fortaleza, não é isso? Ela é um órgão? Ela é uma autarquia, beleza? Então, ela é considerada uma entidade, a administração pública indireta. Quando eu criei essa autarquia, eu fiz o quê? Beleza, ok? Entendido? Show de bola. Quarta questão, letra descentralização. Show de bola. Ele coloca também concentração e centralização. É o oposto, né? Quando eu estou firmando aqui só em mim a concentração ou a centralização. Desconcentrar ou descentralizar é quando eu estou criando, né? Descentralizar é externo, desconcentrar é interno. Beleza? Quinta questão. A União
instituiu uma sociedade anônima com a finalidade específica de explorar atividades nucleares para fins de geração de energia elétrica. Primeiro, não sei se vocês lembram, quando a administração pública direta, ela cria as entidades, né? Autarquias, fundações, sociedade de economia mista, empresa pública. Especificamente, a sociedade de economia mista, sempre que ela é criada, ela é criada em forma de sociedade anônima, SA. Se vocês forem olhar Banco do Nordeste, é Banco do Nordeste do Brasil, SA. Sempre, obrigatoriamente, toda sociedade de economia mista é uma sociedade anônima, ok? Beleza. Tá aí na empresa pública? Empresa pública não, só a sociedade de economia. Não, Caixa Econômica é a empresa pública. Beleza? Ok? A questão está falando de uma sociedade anônima. Vocês lembram lá como é que são criadas as nossas entidades? Ô, gente, não façam isso comigo, não. Vocês lembram? Deixa eu só pensar um pouquinho que vocês lembram. Gente, quando a entidade ela tem natureza jurídica de direito público, ela é criada por lei ordinária. Quando ela tem natureza jurídica de direito privado, ela é criada como? Como é que eu crio uma empresa? Se ela tem natureza jurídica de direito privado, ela é como uma empresa. Como é que se cria empresa? Registro dos atos constitutivos na junta comercial. Então, bora lá. Eu tenho autarquias, fundações. Aí aqui eu tenho duas, né? Públicas e privadas. Tenho sociedade de economia mista e eu tenho empresas públicas. Quem é que tem natureza jurídica? Eita, pressão. Quem é que tem natureza jurídica de direito privado aqui? Quem? Vocês ficam fazendo... As fundações privadas, tá muito fácil, né? Natureza jurídica de direito privado, lá Unifor, beleza. Natureza jurídica de direito privado, beleza. Já tá bem aqui, tá mole. O que mais? Sociedade de economia mista, direito privado também. O que mais? Empresa. Aqui, direito público. E aqui, direito público, né? O nome já tá dando aí a pesca para você. Beleza? Quando eu tenho entidades com natureza jurídica de direito público, essa e essa, como é que elas são criadas? Que lei? Ordinária. Sempre, sempre. Por quê, Tainã? Porque só é por lei complementar quando a lei diz que é complementar. Se a lei não diz nada, é lei ordinária. Ok? Beleza. E as que têm natureza de direito privado? Como é que cria? Vocês acham que a Unifor, que é uma fundação de direito privado, ela foi criada por lei? Não. Ela é autorizada por lei e criada com o registro dos atos constitutivos lá na junta comercial. É assim que se cria empresa. Como elas fazem parte da administração pública indireta, elas têm que ser
autorizadas. Vocês percebem a diferença de criadas e autorizadas? Ok? Se vocês erraram isso na prova, presta atenção. Então, bora lá. O que aconteceu aqui? A União instituiu uma sociedade anônima com finalidade específica de explorar atividades nucleares para fins de geração de energia elétrica. Eu posso ter energia elétrica oriunda de quê? De energia nuclear, de água, né? As hidrelétricas, termoelétricas, que mais? Solar, eólica. Existem vários tipos de fonte aí de geração de energia, né? Ele está falando de atividade nuclear. Beleza. Especificamente, o objeto social da empresa abrange a construção e operação de usinas nucleares, a geração, a transmissão e a comercialização de energia elétrica delas decorrentes e a realização de serviços de engenharia e correlatos. Tudo isso está lá no objeto dessa sociedade anônima criada pela União. A gente ainda poderia fazer uma analogia, assim, mas bem distante, com a Enel, por exemplo. A diferença é que a Enel é uma empresa privada que tem a concessão para distribuição de energia elétrica. Ela é uma empresa privada que participou de uma licitação, ganhou a licitação e tem esse contrato para distribuir energia elétrica para vocês. Mas ela não faz parte da administração. Ela é uma empresa privada que celebrou e que tem, né, um contrato de concessão. E ela pode perder o contrato. Pode, se ela não cumprir o contrato, ela pode perder, certo? Polêmico. Por exemplo, aeroporto de Fortaleza. O aeroporto é público? É. Mas também tem um contrato de concessão lá. É uma empresa alemã, a Fraport, que ganhou a licitação. Acho que inicialmente os contratos de concessão, eles têm essa natureza de prazos muito longos. Acho que era 30 anos ou 20, foi estendido acho que até 50. Né? E todo mundo, mas foi muito bom. O aeroporto foi ampliado, o aeroporto está muito melhor. O povo adora dizer que quando é uma empresa privada, a gestão é melhor. Pode ser. Pode até ser que seja melhor, mas não é de graça. A gente paga bem caro para isso funcionar, entendeu? É bem mais caro do que o próprio Estado organizar. Mas se o Estado não tem condições, que pague, né? É mais ou menos isso que foi. Polêmico. É mais ou menos isso que acontece. Da mesma forma, acontecem com alguns serviços de saúde, por exemplo, que aí não são concessões. Por exemplo, o HGF e o Hospital do Coração, hoje, a nível estadual, são os únicos hospitais de porta aberta no SUS. Que, tipo, você é atendido ali livre demanda, como é para ser, né? Por exemplo, o Leonardo da Vinci, lembra que foi aquele hospital lá da época da pandemia, que o Estado, né, utilizou? Privatizou? Não, ele incorporou. Né? Era privado, aí primeiro ele ficou utilizando ali temporariamente, depois ele desapropriou, né? Virou parte dos bens do Estado. Você chega lá no Leonardo da Vinci e se interna? Não. Normalmente os pacientes do HGF ou do Hospital do Coração ou outros hospitais, né, são encaminhados para lá. Quem é que faz a gestão lá? É o ISGH. Vocês conhecem? Instituto de Saúde, Gestão Hospitalar, uma empresa privada, um OS. Nathalie é a advogada deles. Faz a gestão do hospital. Por isso que o hospital lá é bom, é melhor que o HGF, é melhor do que o Hospital do Coração, tá? E não, tu tá muito polêmica hoje. É porque é privado. Não, gente, é porque eles são pagos para isso. E são pagos, muito bem pagos, por sinal. Então, todo aquele pessoal que trabalha lá, eles são do Estado? Eles são do ISGH. Existe uma seleção, a empresa privada faz a seleção, entenderam? É basicamente isso, ok? Vamos voltar. Estamos falando que a União instituiu uma sociedade anônima. Se é uma sociedade anônima, muito provavelmente é uma sociedade de economia mista, né? Para geração de energia elétrica. E no objeto social dessa empresa está lá,
construção das usinas, geração, transmissão, comercialização e realização de serviços de engenharia, ok? Tainan, a sociedade de economia mista e as empresas públicas, elas podem ter qualquer objeto social? Sim. Ah, mas muitos são bancos. Sociedade de economia mista, nós temos o Banco do Nordeste, empresa pública, nós temos a Caixa Econômica. Ok. Pode ser, né, elas podem ser destinadas à exploração da atividade econômica, mas elas não são só para isso. Se eu não me engano, a CAGES, eu acho que é a Sociedade de Economia Mista, a Petrobras é a empresa pública, os Correios, que não são bancos, ok? É porque normalmente a gente associa aos bancos, mas não são só bancos, podem ter vários objetos. Aqui a questão está falando de geração, distribuição, transmissão, comercialização de energia elétrica. Então, bora lá. A respeito da exploração da atividade econômica pelo Estado, assinale a afirmativa correta. A empresa estatal é uma estatal, gente? Se é uma sociedade anônima que foi criada pela União, falei para vocês que provavelmente é uma sociedade de economia mista. Então, é considerado uma estatal? Sim. Essas duas aqui são chamadas de estatais. Por quê? Vocês já ouviram falar na lei das estatais? Elas são regidas por uma lei própria delas, estatais, ok? Elas fazem licitação? Fazem, mas não é de acordo com a lei de licitação, não. É de acordo com o regimento delas, ok? Bora lá. Gente, importante. Elas não têm natureza jurídica de direito privado? Os bens delas são públicos ou privados? Em regra, os bens são privados, porque tem natureza jurídica de direito privado. Mas os bens utilizados para a prestação do serviço que elas exercem não podem ser objeto de penhora, por exemplo. Eu posso penhorar o dinheiro da Caixa? A Caixa perdeu uma ação. Posso ir lá e bloquear? Pode. Agora, eu posso ir lá e pegar um caixa eletrônico, um ATM? Não. Porque aquele caixa eletrônico, ele é essencial para a atividade da Caixa Econômica. Os computadores, né? Tudo que está ali na agência é essencial para o desenvolvimento da atividade que ela exerce. Eu posso ir lá na Petrobras e penhorar um barril de petróleo? Não. Posso penhorar o dinheiro da Petrobras. Agora, o barril de petróleo não posso, não. Beleza? Plataforma também. Tá, plataforma também. Então, bora lá. A empresa estatal está com o tempo bem apertado. Bora lá. Está dispensada de realizar licitação para a comercialização, prestação ou execução de forma direta de produtos, serviços ou obras especificamente relacionados com os seus objetos sociais. O que vocês acham? Certo. Estou falando aqui de geração de energia, certo? Para Enel, por exemplo. Vamos imaginar que é a Enel. Não é a Enel, porque a Enel é uma empresa privada, tá? Eu estou só utilizando como exemplo. Vamos imaginar que a Enel é essa empresa aqui, certo? Que ela foi criada como sociedade anônima, sociedade de economia mista para geração de energia. Ela vai fazer uma licitação para poder distribuir energia? Para poder comercializar? Não, porque faz parte do objeto social dela. Ela foi criada com esse objetivo. Então, para a minha atividade essencial, eu não preciso fazer licitação. Da mesma forma, a Caixa. A Caixa, o Banco do Brasil, os Correios, a Petrobras, eles fazem licitação, vocês falaram? Fazem. E fazem. Mas eles não fazem licitação para fazer um empréstimo. A Caixa Econômica faz licitação para fazer empréstimo? Não. Essa é a atividade central dela. Então, ela faz livremente. Ok? Mas agora, se ela vai comprar um computador, ela vai fazer uma licitação para comprar um computador, ok? E essa licitação vai ser com base na lei das estatais e não na lei de licitações, ok? Ok? Então, bora lá. Certa resposta. A empresa estatal, que no caso só pode ser uma sociedade de economia mista. Por quê? Porque toda sociedade de economia mista é uma SA.
está dispensado de realizar a licitação. Ah, Tainá, significa que ela nunca vai fazer? Acabei de dizer. Ela vai fazer a licitação. Mas para a atividade que é objeto social daquela atividade dela, ela não vai fazer. Ok? Está dispensado de realizar a licitação para comercialização, prestação ou execução de forma direta de produtos ou serviços ou obras especificamente relacionados com seus respectivos objetos sociais. Ok? B. A atuação da empresa estatal como investidor institucional no mercado financeiro, com o objetivo de oferir ganhos, a participação de suas disponibilidades de caixa constitui uma atividade econômica, cuja exploração depende de autorização legislativa nos termos do artigo 173 da Constituição Federal. Gente, nesse caso específico, a empresa de geração de energia, ela está explorando a atividade econômica? Não. Não, ela está distribuindo energia, gerando energia, comercializando o produto que é a energia, ok? Não estamos falando de exploração de atividade econômica. C. A lei 13.003, aqui tem 2013, tá errado, eu acho que é de 2006 ou é 16. Não é 13 não, tá errado. Não se aplica a mencionada empresa e, que foi que eu acabei de falar para vocês, se for uma estatal, sociedade de economia mista e empresa pública, qual é a legislação que rege? É a lei das estatais. Beleza? Então, ela se aplica sim. D. A empresa estatal está sujeita ao regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributários, não lhe sendo aplicáveis os princípios constitucionais incidentes sobre a administração pública previsto no artigo 37. Por que esse item está errado? Esse item está certo até tributários. As empresas estatais, elas não têm natureza jurídica de direito privado? Não tem? Então, se elas têm natureza de direito privado, o regime jurídico delas próprio, inclusive dos trabalhadores, não é a CLT? Igual uma empresa privada? Da mesma forma, são aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributários. Igual que nem uma empresa particular. Ok. Só que aí a questão vem e diz: não lhe sendo aplicáveis os princípios constitucionais incidentes sobre a administração pública. Epa, elas são 100% privadas? Não. Essas duas entidades chamadas de estatais, elas têm capital público e privado. Apesar da natureza ser privada, existe capital público ali. Ok? Capital público ali. Tem dinheiro público e tem dinheiro privado. Então, claro que eu tenho que observar os princípios da administração pública. Vocês lembram quais são os princípios da administração pública do artigo 37? LIMP, legalidade, impessoalidade, moralidade, P, publicidade, eficiência. Nada de P de pessoalidade não, viu? Pessoalidade é lá com Alexandre. Direito de trabalho é que tem pessoalidade. Na administração pública tem impessoalidade. Olha, a moralidade, não tem nada de pessoalidade. Pessoalidade é lá na relação de trabalho. No direito administrativo, não. Ok? Beleza. Vamos para sexta. Agentes públicos. A gente já muda aí o nosso assunto, né? Vamos lá. Concurso público. Acho que vocês... Sexta, vamos lá. Concurso público é o procedimento administrativo que tem por fim aferir as aptidões pessoais e selecionar os melhores candidatos ao provimento de cargos e funções públicas. Na aferição pessoal, o Estado verifica a capacidade intelectual, física e psíquica dos interessados em ocupar funções públicas. E no aspecto seletivo, são escolhidos aqueles que ultrapassam barreiras opostas no procedimento,
obedecida sempre à ordem de classificação. Cuida-se, na verdade, do mais idôneo. Cadê? Meio de recrutamento de servidores públicos. Gente, quem é que faz concurso público? Quem? Administração pública direta faz concurso público. A União, os estados, os municípios, DF, seus órgãos, todos fazem concurso público. E daquelas entidades ali, as que têm natureza jurídica de direito público fazem concurso público. A autarquia tem natureza jurídica de direito o quê? Público. Uma autarquia federal, INSS, federal, faz concurso? Fundações públicas fazem concurso também. Fundações privadas faz concurso? Regime jurídico aí, direito privado, né? Beleza? Acerca do concurso público, é correto afirmar que, eu acho que essa questão é fácil, que vocês devem saber, mas bora lá. Estamos falando, a maioria dos itens vai falar de validade. Bora lá. A. Durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, o candidato aprovado será convocado com prioridade sobre os novos concursados para assumir cargo ou emprego na carreira. Quem vocês estão me olhando? Vamos lá. Continuando. Vamos lá. B. Terá validade de até 3 anos, podendo ser prorrogado uma única vez por igual período. Dura 6 anos a validade do concurso? C. Terá validade de até 1 ano, podendo ser prorrogado uma única vez por igual período. Tem validade de 2 anos? D. Será somente de provas e realizada em apenas uma etapa? Tem provas e títulos, não? Tem. Letra A é a correta. Tá indo aí qual é a validade? Normalmente, a regra 2 prorrogáveis por mais 2, 4 anos, tá? 2 improrrogáveis por prazo igual. 2 mais 2. Letra A. Deixa eu ver se tem. A questão 1 é letra A, galera. Tá, não estão fazendo pergunta. Eu acho que é porque alguém não deve ter ouvido. Enfim, bora lá. Ai. 7º, né? Vamos lá. Essa questão é boa. Estevão Artacho, candidato em concurso público para a carreira policial, foi considerado inapto por exame médico oficial, realizado em 24 de março de 2017. Pela constatação de que sofria de sopro no coração, isto é, uma alteração nas válvulas coronárias. Por essa razão, ele não pôde tomar posse na data marcada para a investidura dos candidatos, que era 11 de abril de 2017. Quase um mês assim depois, né? Inconformado, Estevão ajuizou a ação ordinária questionando o ato administrativo que o considerou inapto e pleiteou, a título de indenização, o valor correspondente aos vencimentos do cargo, computados desde a data fixada para a posse. Citada a Fazenda Estadual, o Estado, né? E contestada a pretensão, o direito dele, determinou-se a realização de uma prova pericial, que constatou, por meio de exames mais detalhados, que se tratava de variedade benigna da anomalia não impeditiva do exercício da função pública. O juiz prolatou a sentença de procedência, né? Ele conseguiu o objetivo dele. No tocante ao pedido de empossamento no cargo público, no tocante à pretensão relativa à indenização, a sentença seguiu a jurisprudência dominante do STF, que dispõe que... O que vocês acham? Presta atenção.
Vamos só usar a razoabilidade. Ele passou no concurso, chegou lá na perícia médica, no exame físico. Isso é muito comum. Todos os concursos vão ter, certo? Nem todo concurso vai ter TAF, né? O teste de aptidão física. Corrida, não sei o quê, barra, natação. Isso tem muito em carreira policial, né? De segurança pública tem muito. PRF, não sei o quê. Mas todos vão pedir exames para saber se minimamente o candidato possui condições, né, de assumir para aquela determinada função. O que aconteceu? Ele não tomou posse porque ele foi considerado inapto de saúde. Depois, ele ajuizou a ação, conseguiu tomar posse. Só que ele pediu uma indenização. E ele usou como critério para a indenização o quê? Os vencimentos, né, do cargo que ele deveria ter sido empossado. Vocês acham que faz sentido? Por quê? A decisão pode ser revista, certo? A decisão pode ser revista. Mas ele trabalhou? Então por que ele vai receber a indenização dos vencimentos? Esse é o entendimento do STF e do STJ, ok? Agora, quando existem casos de servidores que são demitidos, exonerados, óbvio, após um processo administrativo disciplinar, e eles são exonerados de forma injusta, né? Quando existe alguma ilegalidade durante o processo disciplinar, durante a sindicância, e ele entra na justiça, ganha, e o juiz determina a sua reintegração ao cargo, o nome é este, reintegração ao cargo, ele consegue os vencimentos, né? Do tempo que ele deveria estar trabalhando. É diferente. Mas nesse caso específico, ele nem chegou a tomar posse, ele nem passou. O direito que o juiz concedeu foi o quê? Não. Realmente, o seu problema de coração aqui, o médico perito diz que você pode tomar posse, não vai impedir de exercer o cargo. Seja feliz, meu chapa, que agora você é servidor público. Beleza? É isso. Então, bora lá. A sentença seguiu a jurisprudência dominante do STF, que dispõe que a não é devida a indenização, salvo em situação de flagrante arbitrariedade do ato que impediu a posse. Letra A, correta. Se fosse uma arbitrariedade muito grande, né? Assim, ele foi considerado inapto porque ele tem uma tatuagem. Foi-se o tempo, né, gente? Até nas Forças Armadas, antes que tinha isso, hoje em dia. Foi considerado inapto porque é gay. Oxe, o que a tua orientação sexual tem a ver com o cargo que tu vai exercer? Existia isso. Não existe mais. Graças a Deus, né? A gente evolui. Oi. Arbitrariedade. Se fosse um caso desse que eu tô falando, você está inapto porque você é gay. Você está inapto porque você é preto. Você está inapto por... Isso é arbitrário. Tipo assim, está flagrante a arbitrariedade, né? Aí ele conseguiria uma indenização. Poxa, não me deixaram assumir, eu fui considerado inapto porque eu sou preto. Existiam casos, eu já vi, mas não sei como é que tá hoje, de tipo eu, muito forte e alto para a polícia. Nossa! O pessoal exige uma altura mínima, só que depende muito do cargo, porque às vezes eu posso entrar para a polícia, mas não necessariamente para ser praça, para uma atividade assim na rua. Eu posso fazer um administrativo, depende muito do cargo específico, né? Mas isso pode ser questionado. Beleza? Bora lá. B. A indenização é devida, computada desde a data em que deveria ter ocorrido a posse? Não. Como falei para vocês, esse não é um entendimento jurisprudencial, ok? C. Tal pretensão deve ser deduzida em ação própria? Também não. Ele poderia até ter tentado Não caberia mandado de segurança. Sabe por quê? Porque ele poderia ter até sido aprovado na prova, mas o teste de aptidão física, né, a perícia médica, ela faz parte do processo seletivo. E se ele foi reprovado, ele não tem direito líquido e certo violado, né? Teria que fazer prova pericial. Se precisa de prova, não cabe mandado de segurança.
Porque quando a violação de direito líquido e certo, tem que ser, assim, evidente. Não precisa eu ter comprovação probatória disso. Então, seria ação ordinária mesmo. Olha isso, é constitucional misturado com processo civil. D. A indenização é devida, computada desde o ajuizamento da ação. None. Letra